Alô, bom dia, Arthur. Tudo bem? Arthur, tá aí? Tá me ouvindo direitinho? Uhum. Aí, Arthur. Muito bem. Eu entrei antes aí, daí eu vi que não tinha nenhum aluno, né? Daí eu fiquei preparando a nossa aula ali, ajustando algumas coisas. Então, daí eu tinha fechado, não fechado a janela, minimizado, daí agora eu abri aqui, te vi. Tu tá há muito tempo esperando, Arthur? Ah, que bom, cara. Que bom. Muito bem. Olha só, Arthur, não sei se tu já recebeu o material de hoje, a gente vai falar de voz passiva, tá? Que é um assunto que tem caído bastante nos últimos anos. Uns 2 minutos? Agora que apareceu que tem um delay, né? Ah, tá. Então tu só tava uns 2 minutos ali, tu deve ter se preocupado, né? Que deu o pessoal. É, acho que hoje o pessoal vai dormir um pouquinho mais. Então tá. Ah, bom, tu gosta mais de digitar, né? Tu não é de falar muito, né? Então eu vou tirar o fone de ouvido aqui, então. Ele tá quente, esse fone de ouvido? Hum. O meu fone de ouvido ali é quente, dá um calor. Então tá, Arthur. Cara, deixa eu lembrar. Qual é o curso que tu vai fazer mesmo? Para que tu quer na URGS? Uhum, tá. Assim, ó. Tu lembra a pontuação do último que entrou na URGS? 650, alguma coisa assim? Uhum, tá. Eu acho que no site da URGS tem essa informação, tá? Do último que entrou, né? Então, só para tu ter uma ideia mais ou menos da tua pontuação. Eu acho que direito é em torno de 650, né? 650 pontos. O que meio que requer aí uma redação boa, né? Requer uma redação boa, uma boa nota em português, né? Fazer uma boa pontuação em português aí, né? Das 15 questões, ele de repente fazer umas 11, 10. Umas 10 está ótimo, né? Umas 10 em português está ótimo. Então, tá, Arthur. Tu estudou onde? Onde é que tu fez o teu ensino médio? Ah, tá, exato. Esse que é o teu problema agora que chegou aqui para mim. Então. Ah, que legal, cara. Eu dei aula no Domus há muitos anos atrás. Tá? Dei aula no Domus. Só que eu dava aula no Domus lá no Lindóia, porque eles tinham aberto uma escola no Lindóia, eu dei aula lá. E agora eu não sei como é que ficou, acho que lá agora só ficou creche, alguma coisa assim. Mas eu tinha reunião direto no Domes, no caso, em Higienópolis, né? Eu dava aula no Tecnodomes, que era da noite, também, para o pessoal lá que fazia uns cursos técnicos, né? Daí eu dava aula para o pessoal lá. Uhum. Que legal, meu avô. Tá? Então, tá, Arthur, eu vou passar para ti, então. Eu vou te mostrar, vou comentar algumas coisas sobre voz ativa e voz passiva, tá? Que é um assunto que provavelmente vai cair, certo? Então, eu vou abrir aqui um arquivo, vou compartilhar contigo. Desculpa. Tá ok, vai lá.
Uhum. Tranquilo. Alô, Diogo, bom dia. Bom dia, Diogo. Tá me ouvindo? Alô, alô, bom dia, Diogo. Tá me ouvindo direitinho? Fala, Arthur, tudo bem? Entrou também o Diogo aqui, eu não sei se ele está realmente ali. Eu vi que entrou o Diogo aqui. Diogo, bom dia, tá me ouvindo? Aí, Diogo, beleza, bom dia. Tá, era só para ter certeza, só para tu ter certeza que eu estou falando alguma coisa. Esses dias eu estava dando aula para uma turma e um dos alunos estava mutado. Ele estava mutado, dele não estava ouvindo nada da aula. Daí, até ele perceber que ele tinha colocado no mudo, né? Ele demorou uns 2 minutos assim. Ele, ué, por que que não está tendo som? Por que que o professor não está falando nada? Então tá, pessoal, vamos lá então. Arthur e Diogo, vamos falar de voz passiva. Assim, ó, a voz passiva, na verdade, ela é só uma outra maneira de falar uma frase, tá?
quando tu pega uma frase na voz ativa e na voz passiva, na verdade a frase é a mesma. O significado é exatamente o mesmo. Então, por exemplo, assim, eles assaltaram um banco. Daí, na voz passiva, um banco foi assaltado por eles. Eles assaltaram um banco, o banco foi assaltado por eles. Então, a frase é exatamente a mesma coisa, só mudou a posição das palavras, né? Sei lá, meu irmão atropelou uma idosa. Uma idosa foi atropelada pelo meu irmão. Né? Então, a frase é a mesma, só muda a posição, né, das palavras, de algumas palavras. Eu fiz essa tabela aqui para vocês terem uma ideia, assim, que às vezes tu pode acertar uma questão da URGS só pela contagem de verbos. Porque, olha só, quando tu tem um verbo na voz ativa, tu vai ter 2 verbos na voz passiva. Tá? Que nem vocês viram ali, né? Eles assaltaram um banco, tem um verbo. Um banco foi assaltado por eles. Tem 2 verbos, o foi e o assaltado. Daí ficaria uma estrutura assim, ó. Sujeito, verbo, objeto, eles assaltaram o banco. Objeto, verbo, verbo, sujeito. O banco foi assaltado por eles. Tá? Então, tu nota que tu vai acrescentar um verbo. Esse verbo que tu acrescenta é o verbo to be, sempre. Na voz passiva, tu sempre vai ter o acréscimo do verbo to be. Quando tu tiver 2 verbos na voz ativa, tu vai ter 3 verbos na voz passiva, né? Porque tu vai acrescentar o verbo to be novamente. E quando tu tiver 3 verbos na voz ativa, tu vai ter 4 verbos na voz passiva. Novamente, tu vai acrescentar o verbo to be. Tá? Então, isso é uma maneira interessante porque tu acaba invalidando algumas alternativas tu invalida algumas alternativas só pela contagem de verbos, né? Então, se tiver o mesmo número de verbos, tu simplesmente invalida aquela alternativa. Tá? Daí aqui eu botei um quadro comparativo para mostrar para vocês como existe essa equivalência de tempos verbais, ou seja, as frases elas estão no mesmo tempo verbal. Né? Por exemplo, no presente simples, I do it, eu faço isso. Na voz passiva, isso é feito. It is done. No presente contínuo, eu estou fazendo isso, I'm doing it. Na voz passiva, it is being done. Isso está sendo feito. Eu estou fazendo isso, isso está sendo feito. Então, vocês notem a presença do ing nas duas frases. Tudo que acontece com o verbo principal na voz ativa vai acontecer com o verbo to be na voz passiva. O verbo to be ele tem que estar no mesmo tempo verbal do verbo principal. Tá? Presente perfeito. I have done it, eu tenho feito isso. Voz passiva, it has been done. Isso tem sido feito. Tá? Então, se tu tem a presença do have ou do has na voz ativa, tu vai ter que achar aquela alternativa que tem a presença do have e do has. No passado simples, tu tem um verbo no passado, I did it, eu fiz isso. Isso foi feito, it was done. Isso foi, então o verbo to be, ele vai no passado porque o verbo to do está no passado. Eu estava fazendo isso, I was doing it, it was being done. Isso estava sendo feito. Tá? Eu tinha feito isso e isso tinha sido feito. Tá? Vocês devem estar se perguntando qual que é o que mais cai na URGS. O que mais cai na URGS é esse aqui, ó, do presente perfeito. Eu vou botar em amarelo, talvez aqui. É o que mais cai na URGS, tá, pessoal? O que tem o have e o has. Isso aqui, se tu for pegar todas as questões da URGS, a gente vai ver agora, depois ali, vai ver que o have e o has o presente perfeito é o tempo verbal que mais cai em voz passiva e voz ativa. Se tu tem aqui, ó, no caso, um verbo modal will, I will have done it, né? I have been doing it, tá? Eu tenho feito isso, isso tem sido feito. Eu terei feito, isso terá sido feito. Aqui no caso, né? Isso terá sido feito. Eu irei fazer isso, isso será feito. I will do it, it will be done. Então, will do, o
que aconteceu com o verbo to do? Tem o verbo modal will. Então, com o verbo to be, tu vai botar o will também. Tu repete o verbo modal. I can do it, it can be done. Eu posso fazer isso pode ser feito por mim. Eu devo fazer isso deve ser feito. Eu deveria fazer isso deveria ser feito. Eu posso fazer isso, talvez eu faça isso, então isso talvez seja feito. Tá? Então, para mostrar para vocês que existe essa equivalência de tempos verbais. Então, quando vocês forem fazer a questão, reparem se tem o mesmo número de verbos ou não e se tem a equivalência de tempos verbais. Existe um caso que quando tu tem dois objetos, né? Eles me ofereceram um emprego, né? O objeto 1 ou 2 aqui é o me e o outro objeto é a job, né? Eles me ofereceram um emprego. Então, tu tem duas possibilidades de voz passiva. O emprego foi oferecido para mim ou a mim foi oferecido um emprego, tá? Esse caso aqui nunca caiu na URGS, eu botei só para acrescentar essa informação. Mas esse caso nunca caiu na URGS, certo? Então, vamos ver na prática como é que funciona. Olha só, eu vou orientar vocês. Tá? Todas as questões da URGS estão aqui. Primeira questão. Foi rotulado textiles. Tá? Tu tem a presença do has, certo, pessoal? Então, tu só pode levar em consideração alternativas que têm o has ou have. Né? No caso, eu vou botar em vermelho as que não são. A letra E não pode porque não tem has. Né? A letra D não pode porque tem ing. A letra C não pode porque tem ing. Nós não temos ing no enunciado, né? Então, tu fica entre a letra A e a letra B, porque a letra A e a letra B tem o have e o has. Mas na contagem de verbos, né, pessoal? Has been labeled, que tem no enunciado, foi rotulado texts. Nós temos 3 verbos. Isso aqui já está na voz passiva, ele pede para passar para a voz ativa. Tem 3 verbos. Na letra A, nós temos 2 verbos. E na letra B, have been labeled, nós temos 3 verbos. Então, a letra B não pode, né? Porque tem 3, não pode ser 3 para 3, né? Tem que ser 3 para 2. Né? Tem que ter um verbo a menos, um verbo a mais, né? Então, o que invalida a letra B é a contagem de verbos, mas o significado também é estranho, porque olha só, no enunciado diz que isso foi rotulado, e na letra B está dizendo que os críticos foram rotulados. Não é a mesma frase, né? Então, é a letra A, que os críticos rotularam isso, né? Que tal coisa foi rotulada pelos críticos e os críticos que rotularam isso. Então, a alternativa correta é a letra A. Tá, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Acharam simples? Né? O que eu fui invalidando? Né? A presença do ing, que nós não temos no enunciado ing. A questão do verbo to be, que o was, não, na letra E, não tem o has, o have. Então, essa análise mais técnica, né, ela faz com que tu vá invalidando as alternativas. Certo? Vamos para a próxima? A empresa anunciou o lançamento de um produto chamado Timeline. E a frase, o lançamento de um produto Timeline. Então, o que nós temos aqui? O verbo anunciou. Né? A empresa anunciou o lançamento de um produto chamado Timeline. E vocês notam que esse verbo está no passado. Então, vocês vão ter que procurar. Dá para invalidar um monte de coisa aqui, né? Vamos fazer aquele... Opa! Acho que entrou mais um aluno aqui. Entrou. Patrícia, bom dia, Patrícia. Tudo bem? Estamos agora com Arthur, Diogo e Patrícia.
Bom dia, Patrícia. Está me escutando direitinho aí? Tudo certo? Acho que ela deve estar entrando. Bom, vamos indo então, né, pessoal? Não tem problema. De repente ela está me ouvindo, só de repente o microfone dela está estragado. Então tá, pessoal, nós temos aqui um verbo no passado. Olha só, a letra E nós invalidamos porque tem de novo o ing. Vou botar uma cor um pouco mais azul. Tá, vamos botar azul, né? Tá, por que eu invalido a letra E? Porque tem o ing. Eu invalido a letra C porque tem ing, né? Já que no enunciado nós não temos ing, né? A gente está trabalhando com equivalência de tempos verbais, tá? Depois, na letra D, invalidamos porque nós temos o have, a gente não tem no enunciado have. E a letra B, nós invalidamos porque tem o had, nós não temos o had no enunciado, a gente só tem o verbo announce no passado. Como o verbo announce está no passado, o verbo to be tem que estar no passado. Então, é a letra A novamente, né? Então, o produto foi anunciado. A empresa anunciou, um produto foi anunciado. Letra A. Só qualquer dúvida, vocês me perguntem aí. Vocês vão me mandando as dúvidas. Não temos. Bom, para 3, a 3 diz o seguinte: a nova militância que engoliu a comunidade. Então, o que nós temos em termos de verbos aqui? Engoliu, has engulfed. É isso aqui que a gente... Has engulfed. Na letra A, nós temos o mesmo número de verbos. Has engulfed. Então, não dá, né? Vou botar em azul aqui. Não dá, tem o mesmo número de verbos que é 2. Na letra B, has been engulfed. Pode ser que seja essa. Na letra C, was engulfed. O was aqui não dá porque ele está pedindo o have ou has. Na letra D e na letra E, has been engulfed está ok. Bom, o que diz a B? A comunidade que foi engolida nessa militância. O problema é o this aqui, nessa militância. Nós não temos nessa, nós temos the new. Né? Então, a nova militância. Então, lembra, né, pessoal, que a gente estava comentando, né? Voz ativa e voz passiva tem que ter os mesmos elementos, não pode mudar nada. E aqui mudou do the para o this. Então, isso acabaria invalidando. Ficamos entre a letra D e letra E. A nova militância na qual a comunidade foi engolida é o que diz a letra D. A nova militância na qual a comunidade foi engolida. E na letra E está dizendo a nova militância que a comunidade foi engolida. Né? Então, assim, o sujeito da frase é a nova militância, ela que engoliu a comunidade. Né? Então, a nova militância na qual a comunidade foi engolida soa melhor, né? Na qual a comunidade... Porque a nova militância que a comunidade foi engolida fica estranho, né? Esse que aqui é na qual ficaria melhor. Pessoal, letra D. Qualquer dúvida, mandem aí no chat que eu paro. Vou parar de falar uns 20 segundos então para ver se alguém tem alguma dúvida. Você está até aqui, está tudo bem? Ok, obrigado, Arthur. Valeu pelo feedback. Vamos continuar então. A próxima, nós temos um enunciado bem simples, né?
A URGS, essa é uma questão mais antiga, né? Com um enunciado bem simples. Foi mostrado, é a forma passiva de. Então, olha só, pessoal. Olha a letra D. Por que a gente invalida a letra D? Porque a letra D tem um will e nós não temos o will no enunciado. Né? Na letra B tem o tu e nós não temos o tu no enunciado. Então, olha só. O que nós temos no enunciado? O verbo to be no passado. Então, automaticamente, se o verbo to be está no passado, tu tem que achar a alternativa que o verbo show está no passado. Lembra que a equivalência de tempos verbais ocorre entre o verbo to be e o verbo principal. No caso, o verbo principal é show. Então, a única alternativa que o verbo show está no passado é letra C. Né? Na letra A está no presente. Né? Isso aqui está no presente. Isso aqui, e na letra E, o show está no particípio, né? Mostrado, partido, visto, quebrado. Particípio. Então, os verbos precisam estar no passado. Os dois verbos têm que estar no passado, né, pessoal? O verbo do e o verbo show. Equivalência de tempos verbais. Vamos para a próxima. Escritores e pensadores aceitaram a extinção básica. A diferença básica. Então, aqui, pessoal, se tu for pegar o. Ups. Se a gente for pegar. O verbo aceitar. Have accepted. O que nós invalidamos aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, vou desafiar vocês, tá? Me mandem as. Eu vou dar 3 minutos para vocês pensarem. Daí vocês me mandam a resposta, ok? Pode ser? Vou testar vocês, então. 3 minutinhos. Pode mandar no direct quem ficar com um pouco mais de receio. Agora que eu vi que entrou a Bianca. Bom dia, Bianca. E a Patrícia tinha entrado antes. Bom dia, Patrícia. Eu vou tirar o microfone do ouvido, então, tá, pessoal? Porque eu acho que vocês estão usando mais o teclado, né? Então, eu vou tirar o microfone. Tá calor. Bom dia, então, a todos. Então, tá. O Arthur vai de letra B. Não, não foi o Arthur, que foi o. Isso, o Arthur vai de letra B nessa aqui. Apenas a 2. O Arthur, tu notou que na letra, na número, nesse is being accepted, tu tem o ing, né? E, né, tu pega o ing, por causa do ing, tu iria levar em consideração ou tu iria invalidar? Porque a gente se pergunta, né, no enunciado tem ing, a terminação ing, não temos, né? Então essa 3 ela fica invalidada porque tu não tem ing aqui no enunciado, né? Então, tu sabe que a 3 está errada. Tu tem ser... A gente tem essa certeza que a 3 está errada e olha que maravilha. Né? Nós invalidamos a C, a D e a E. Só de tu saber que se tu tem ING numa das alternativas propostas de reescrita e no enunciado tu não tem a terminação ING, acaba invalidando, né, pessoal?
Então tá. Agora a gente fica entre a 1 e a 2, né? Qual das duas será que está certo? Porque as duas têm o have e o has. Nesse sentido, as duas estão corretas. Mas agora tem uma questão aí de concordância, né? A distinção foi aceita. Distinção poderia substituir qual pronome? No caso, eu, tu, ele, ela, isso, nós, vós, eles. A palavra básica de distinção poderia substituir qual pronome? Exato, exatamente, Patrícia. O it. E o it, ele, quando nós conjugamos o verbo have e has, o verbo have, no caso, I have, you have, he has, she has, então nós temos o it has, né? Então é a letra, é apenas a 2, né? Tu não pode ter duas frases, né? Então é apenas a 2, tá, pessoal? Por causa da concordância. A diferença foi aceita, né? Tá claro isso, pessoal? Tá bem certinho? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida com relação a isso? Certo. Então tá. Vamos para a próxima? Posso desafiar vocês com outra? Vamos fazer a 6 aqui? Aqui está pedindo a formativa da forma passiva was being enjoyed. Tá? Então eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem aí. Essa é uma questão um pouco mais antiga. Quando eu digo antiga, é antes de 2015, né? Porque tem um enunciado bem simples, né? Um enunciado bem direto, perguntando a formativa. Ok, obrigado, Arthur. Quem mais? Já tem uma opinião aí. Notaram, pessoal, que nesse enunciado tu tem a terminação ing, was being enjoyed. A única alternativa que tem ing é a letra E. Era só isso, pessoal. Né? A única que tem equivalência de tempos verbais ali, que faz uma equivalência, é a letra E. Alguém estava curtindo alguma coisa, então alguma coisa estava sendo curtida. Era só isso, pessoal. Porque na letra A, tu não tem o have e o has no enunciado. A letra D, tu invalida porque tu não tem o had no enunciado, né? Então tu já invalidaria de cara aquelas ali. A B e a C não faz sentido, né? Curtiu, está curtido. Não tem ing, né? Não tem a terminação em ing. Vamos para 6? O que 6 diz? O fantasma foi visto por muitos membros da família. Eu acho que isso aqui é do Hamlet, pessoal, do Shakespeare. O fantasma foi visto, tem sido visto por muitos membros da família. Então, aqui tu vai se focar no verbo, né? Has been seen. Tu vai procurar equivalência verbal disso aqui. 2 minutos aí para vocês me mandarem essas respostas, então.
O que dá para invalidar logo de cara, né? Tem alguns aqui que dá para invalidar logo de cara. Quem quiser já me mandando a resposta, pode mandar. O que dá para invalidar então, pessoal? O ING na letra C, né? Nós temos logo de cara aí o ING na letra C. Nós temos na letra B o had, nós não temos o had no enunciado. O were to, dá para invalidar porque nós não temos isso no enunciado. Né? Nós temos a presença do has, então tu tem que procurar onde é que nós temos o have e o has. Na letra D. Isso aí, Arthur, muito bem. Né? Na letra A, nós não temos o have e o has, né? Só tem o verbo no passado, então tu invalida aquilo ali. Então, letra D. Né? Equivalência de tempos verbais é os membros da família viram o fantasma ou têm visto o fantasma, have seen the ghost, e esse fantasma tem sido visto. Isso aí. Forma ativa de were sold, foram vendidos. 2 minutinhos aí para vocês me mandarem a resposta, né? Se bem que eu acho que de repente eu vou fazendo com vocês para dar tempo de ver todas. Tá. Então, olha só, pessoal, essa questão aqui, tu tem o verbo to be no passado. Se o verbo to be está no passado, tu tem que procurar o verbo sell, que é o verbo principal, o verbo vender, no passado. Onde é que ele está no passado? Letra D. Né? Se coisas foram vendidas, é porque pessoas venderam as coisas. Né? Então, equivalência de termos verbais. Aqui na letra C, tu iria invalidar porque tem o have. Na letra B, tu iria invalidar porque tem o will. Nós não temos o have e o will no enunciado, né? A próxima é muito parecida, olha só. A forma ativa de foi guiado pelos seus pais, os pais dela. Então, tu tem aqui, ó, é guiado, alguém que é guiado, ou alguma coisa que é guiada, conduzida pelos seus pais. Então, nesse caso, tu tem o verbo to be no presente. Isso, Arthur, isso aí. Se tu tem o verbo to be no presente, tu vai ter que ter o verbo liderar no presente, que é a letra C. Mas, Arthur, por que tu não botou letra D, já que letra D também é no presente? Sabe o que acontece? É que na letra D teria que ser he, she, it, para ser leads. Né? E o lead, sem o S, aquela regra lá do presente, I, you, we, they. Tá? E no caso, os pais delas são, é plural, é they.
Por isso, they lead. Não existe they leads. É tipo falar, eles lideram. Não, eles lideram. Ou e vice-versa, né? Eu lidero, né? Não daria certo. Eu lidero, né? Tá? Então é a questão aqui da concordância. Certinho. Novamente, nós não temos o have no enunciado, né? Aqui o led está no particípio, não poderia ser particípio. Não daria certo. Uhum. Isso, exatamente. Só faz aquela modificação ali. Na 10, a 10 é um pouquinho mais chata, tá, pessoal? Olha só. Diz o seguinte, que Lúcifer, ele recebe a ordem para obedecer o Filho de Deus. Tá? His order to obey the Son of God. A história dele começa quando Lúcifer, ele, né, a frase toda, né, a história dele começa quando Lúcifer, ele é mandado, né, alguém faz com que ele obedeça o Filho de Deus. Significa o mesmo que, né? Bom, está no presente, a gente constata aqui, está no presente. Então a gente procura o verbo order no presente. Nós temos na letra A, na letra B, eu acho, será que está tudo no presente? Está tudo no presente, olha só. Não é que o Lúcifer obedece. Ele, agora a gente vai ter que botar que alguém ordena o Lúcifer obedecer o Filho de Deus. Então, pessoal, a letra A, o Filho de Deus ordena o Lúcifer obedecer ele. Não, não é isso que diz, né? Na letra B, o Lúcifer ordena o Filho de Deus obedecer ele. Também não é isso que diz. Letra C, Deus ordena o seu filho a obedecer Lúcifer. Não é isso que diz. E na letra E, alguém ordena o Lúcifer a obedecer o Filho de Deus. Letra E, né, pessoal? Pelo significado todo que tem, é isso aqui. Nós não temos um sujeito definido, né? Caiu até na última prova da URGS essa questão do sujeito não estar definido, né? Alguém fez tal coisa. Alguém executou a ação. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, se eu estou falando rápido demais. Eu tirei o fone de ouvido, eu não estou ouvindo se alguém está falando alguma coisa, porque eu vi que estava todo mundo digitando, né? Daí eu tirei o fone de ouvido. Não sei se alguém está falando alguma coisa. Se alguém quer digitar alguma coisa, alguma dúvida aqui. Eu até vou desplugar o fone de ouvido, vai que alguém esteja perguntando alguma coisa. Nenhuma dúvida, pessoal? Vamos para a próxima, então. Ah, aqui, ó, acho que surgiu alguma coisa aqui. Vamos ver. Tá. Beleza, obrigado, queridão. Então vamos para a questão número 11. Olha só, um enunciado bem curto, né? A expressão criado por é uma forma passiva. Outra estrutura semelhante do texto é... Então, qual dessas aqui teria estrutura semelhante? Vamos, a gente analisa qual é a estrutura aqui. Criado por. Criado por significa que ado, ido, né? Criado é particípio passado. Particípio, né? Onde é que nós temos o particípio passado? Assim como temos criado por um particípio aqui, né, pessoal? Na letra E não é, né? Na letra D também não. Pode ser. Pode ser. Na letra C
tem sido. Aqui até nós temos um particípio do verbo to be, né? Tem sido, pode achar, pode encontrar, não é particípio, né? E não é feito. Não é feito, tá? Bom, uma outra maneira de fazer essa questão é tu pensa assim, se tu tem a preposição by aqui, qual alternativa tu poderia botar o by? Na letra A, né? Não é feito por. Né? Então, letra A. Né? O have been está no particípio passado do verbo to be, tá? Mas ele não daria para botar o by ali, né? Have been by. Né? Parece que precisa de mais algum outro verbo, né? Have been sold, have been done, né? Tem sido feito. Aqui precisa de um verbo, né? Então, essa C aqui não daria certo. E a letra E está no ING, né? Invalida de cara, né? Vamos para 12? A 12 pede a formativa de was enjoyed. Bom, parecido com aquelas outras questões, né? Tu tem o verbo to be no passado. Se tu tem o verbo to be no passado, que algo foi curtido, tu vai ter que achar o verbo enjoy no passado, que é a letra B. O verbo enjoy no passado. Tá? O que invalida a letra A? Tu ter o has. O que invalida a letra D? Tu ter o had, porque nós não temos o has e o had e o have no enunciado. O que invalida a letra E? O ing. E o que invalida o is? A letra C, né? O presente aqui, né? O verbo aqui no presente. Nada a ver. Alguém curtiu algo, que algo foi curtido. Na 13, nós temos um caso elíptico, tá? Quer dizer assim, foi garantido que ensino mais rápido e mais fácil do que qualquer outro produto de jogos. Ou seu dinheiro de volta, no questions asked. Seu dinheiro de volta, no questions asked. Significa que nenhuma pergunta será feita, letra C. Né, se tu não gostar do produto de idiomas, o teu dinheiro será devolvido e nenhuma pergunta será feita. Tá? Então, aqui é um caso elíptico. No questions asked significa que no questions will be asked. É uma questão bem antiga, assim, antes de 2010 até. Né, migalha? Migalha, minha gatinha aqui. Né, migalha? Migalha concordou comigo, pessoal. Né, migalha? Vamos para 14? A 14 é o seguinte, é importante se certificar que seus sintomas não são causados por outros problemas de saúde. E aí ele vai te pedir, né, a forma ativa, agora é o contrário. Vamos dar uma focada no verbo aqui, né? Não são causados. Tu tem o verbo no presente, né? Que os sintomas não são causados. Se está no presente, pessoal, tu já invalida a letra B porque tem o would, que é o iria, e a letra D porque tem o would, né? Tu invalida a letra E porque tem o will, que é irei, né? A letra B seria não causaria, a letra D não teria causado e a letra E não causará, né? Mas nós não temos o will e o would no enunciado lá em cima, né? Então nós invalidamos isso aí, né? Bom, o verbo to be está no presente. Então, qual das duas alternativas está no presente? Letra A ou letra C? Vamos testar vocês aí. Quem é que sabe? Letra A ou letra C que está no presente? Né? Na letra A está dizendo não causam. E na letra C está dizendo não causaram, né? No passado.
Isso, pessoal. Isso aí, Patrícia e o Ellison. Bom dia, Ellison. Agora que eu vi que tu estava ali. Bom dia, querida. Então, olha só. Letra A, né? Porque a letra A está no presente, assim como a frase do enunciado está no presente, né? Os sintomas não são causados. Então, pelos problemas de saúde. Então, o problema de saúde não causa sintomas. Valeu, Ellison. Obrigado pelo bom dia. Tá, meus queridos. Vamos para 15 agora? Já estamos chegando no final, estou quase liberando vocês. A 15 caiu em 2018. Tá? Diz o seguinte, a questão. Os ataques foram planejados pelo Osama Bin Laden. Tá? E vocês têm 3 propostas de reescrita. Agora, as últimas questões da URGS têm sido assim, proposta de reescrita. Tá? Então, vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem, pode ser? Só para testar vocês, eu quero ter certeza que vocês estão dominando esse assunto. Me mandem as respostas aí no direct. Sem medo, pessoal, sem medo. Então tá, pessoal. Os ataques foram planejados. Né? Nós temos aí uma voz passiva, né? E aí tu vai ter que botar para voz ativa. Ok, Edson, obrigado. Deu? Posso corrigir, então? Não recebi muitas respostas, mas tudo bem. Olha só, pessoal. Na 1, o que invalida número 1 é a presença do has. E o que invalida número 3 é a presença do have. Tá? Porque nós não temos no enunciado o have e o has. Então, tu corta de cara. Vocês, não sei se vocês estão se perguntando, como é que eu sei o que dá para invalidar? Né? Assim, ó, tu faz uma tabela, tá? Vamos pegar uma tabelinha aqui, ó. Vou inserir uma tabela. Assim, ó, uma tabelinha bem pequenininha. Vocês podem usar de cola, tá? Certo? Vamos botar aqui voz ativa e voz passiva. Quando tu tem ING na voz ativa, tu vai ter que ter ING na voz passiva. Se não tiver, tu vai invalidando as alternativas. Tá? Quando tu tiver o have e o has, tu tem que ter o have e o has. E se tu não tiver, tu invalida a alternativa. Quando tu tem o had na voz ativa, tu vai ter que ter o had na voz passiva. Né? Quando tu tem o will, tu vai ter que ter o will também. E todos os outros, né? Todos os verbos modais, o can, tu vai ter que ter o can. Os verbos modais em geral, tu vai é isso aí. Tá? Se tu tem um verbo no presente, daí tu vai ter que procurar o verbo to be no presente, né?
is ou are. E se tu tem o verbo no passado, tu vai ter que procurar o verbo to be no passado. Was o were. Essa tabela, tá, pessoal? E aí tu vai invalidando as coisas. Né? Então, no caso aqui, só sabendo a segunda linha ali do have e do resto, saberia que é apenas a 2. Porque a 1 e a 3, elas te dão o have e o has, nós não temos isso no enunciado have e o has. Então, esse aqui é o tempo verbal mais cobrado, né? Então, é meio que um macete aí para vocês não esquecerem. Certo, pessoal. As questões mais atuais da URGS de 2019, 2020, 2021, 2022, no caso, né? Ingresso 2000, a prova foi feita em 2021, ingresso 2022. Elas são de voz passiva, mas elas, ultimamente, eles mudaram um pouco a maneira de perguntar voz passiva, tá? Dê uma olhada nessa questão de 2019. Todos nós, quando vemos uma pintura, somos fadados a ser lembrados de centenas de coisas que influenciam os nossos gostos e desgostos, tá? O que quer dizer ali? Quando nós vemos uma pintura, né, se tu pegar e simplificar isso aqui, é we are bound to be reminded. Tá? Isso aqui é a parte principal, né, da questão. Se a gente for simplificar ela, tá? Isso é muito importante de saber simplificar uma questão. We are bound to be reminded. Somos forçados a ser lembrados de 101 coisas. Tá? E aí tu vai comparar número 1. Né? Tu pode tirar as mesmas coisas, né? Quando vimos uma pintura, todos nós somos, all of us are bound to be reminded. A 1 tá ok. Né? Se tu for pegar aqui, tá tudo ok. 2, all of us are bound to be reminded. Somos forçados a ser lembrados de um monte de coisa. A 2 também parece estar ok, né? E a 3, 101 coisas que influenciam nossos gostos e desgostos são forçados a serem lembrados por nós. Né? 101 coisas não são forçadas a serem lembradas assim. É que nós somos forçados, né? Não, aqui a 3 tem um significado diferente, né? A 3 tem um significado diferente porque ela inverteu, ela está botando que 101 coisas são forçadas a serem lembradas. Não, nós é que somos forçados a serem lembrados, né? Então, a 3 está errada. Então, a 1 e a 2 estão corretas, tá? Então, isso aqui é uma questão de voz passiva, na verdade, ela é muito mais de tu entender que o sujeito e o objeto não podem mudar, que mudou o sujeito da frase, né? Então, é uma questão muito mais focando o sujeito da frase do que o verbo em si. Então, está falando que 101 coisas are bound to be reminded. Ficou mais claro agora? Agora que né, vocês estão notando que mudou o sujeito da frase? O are bound to be reminded ficou igual, ó. Se vocês notarem, are bound to be reminded ficou igual. O que mudou? Mudou o sujeito da frase. Então, a 3 não condiz com o que nós temos no enunciado. Certinho, pessoal? Agora acho que ficou mais claro, né? Do jeito como eu coloquei ali para vocês, né? E vocês viram que dá para simplificar a questão, né? Aqui caiu em 2020, pega a palavra design, né?
desenhado pelo fulano, o alfaiate aqui, né? Esse terno combina uma jaqueta com uma calça na altura da cintura, blá, blá, blá. Então, assim, tu tem design by, né? Desenhado por alguém, esse terno combina, então tu tem assim, ó, tu tem algumas alternativas onde tu tem que achar a alternativa que tem a mesma montagem de estrutura, né? Então, por exemplo, qual a única alternativa que tu começa com particípio passado e a preposição by? Particípio passado, um verbo no particípio passado e a preposição by. Qual é a única alternativa? Que as duas primeiras palavras é um verbo no particípio passado e uma preposição by. Letra E, né, pessoal? Então, essa questão de 2020 era só isso. Todas as frases aqui, elas têm ali falando do objeto que sofreu uma ação e tal, mas a única que tem a mesma estrutura, né? O que diz a letra E, né? Algo que não foi vestido pelos meus irmãos por muitos anos, vírgula. Aquele terno foi a minha escolha, blá, 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 para o casamento da minha irmã. Então, tu nota que é uma estrutura exatamente igual. Tu começa pelo verbo e tem a preposição by, né? Então, uma questão bem diferente daquelas que a gente está vendo lá em cima, né? Uma questão mais de estrutura. E aqui caiu agora na última prova, né? É esse trecho aqui, ó. O uso da voz passiva em a janela tinha sido aberta pelo lado de dentro. Indica que existe a certeza quanto a quem executou a ação. Tá dizendo quem é que executou a ação ali, pessoal? A janela tinha sido aberta pelo lado de dentro. Tá falando quem foi que abriu? Não, né? Não diz quem abriu. Então, está errado. Que indica que existe a certeza. Esse trecho aqui, existe a certeza, está errado. Então, é falso. Tá? Então, vocês notem que nessa questão, na prova de 2022, a voz passiva ela fez parte de uma questão. Não era uma questão só sobre voz passiva. Ela fez parte de uma questão. Pode acontecer para vocês de novo, tá? Uma questão que tem vários assuntos dentro dela. Certo, pessoal? Então, aqui tu não tem a certeza de quem executou a ação, quem é o sujeito da ação. Tá? Então, tá, pessoal. Terminamos, então. Era isso por hoje. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Se ninguém quiser perguntar nada, então, muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês aí. Acho que essa foi a nossa última... Não, não foi a nossa última aula, porque tem revisão, né? Que teremos 2 horas de aula, né? Na sexta-feira que vem, das 6 às 8, que eu vou revisar todos os assuntos com vocês. Certo? Então, fica o meu agradecimento aí pela presença de vocês. Um ótimo sábado a todos. Se cuidem. Bom final de semana e um ótimo final de semana. Certo? Queridos, obrigado por tudo. Até sexta-feira que vem, na nossa última aula. Um abraço a todos.